eu te falo a palavra invasão, no que você pensa? Te dando tempo para pensar. É muito interessante como cada uma de nós pode levar essa palavra para uma coisa diferente. Então, seja uma invasão geográfica em que a gente está falando sobre invasão de terras. A gente pode estar falando de uma coisa mais tecnológica, invasão de dados e privacidade. Na hora que eu pensei nessa palavra invasão, eu pensei na invasão do Orkut. Eu não sei quem é dessa época, mas se vocês forem, comentem. Bem assim, ó, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, uma letra maiúscula, uma letra minúscula. Eu estava. Hashtag invasão. Mas falando sério, quando a gente fez o roteiro desse vídeo aqui, a gente ficou muito reflexivo do que a gente poderia abordar. Porque a palavra invadir, ela pode representar muitas coisas, ainda mais quando a gente está falando sobre nós mulheres. Mas bem, se você caiu aqui de paraquedas ou já está aqui comigo, meu nome é Bianca Mayumi. Leve detalhe, todos os últimos vídeos eu não me apresentei, né? Eu só acreditei que um dia alguém iria entender quem eu era. Meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista e provavelmente aqui vocês verão muitos conteúdos sobre psicologia, sobre feminismo, sobre a saúde mental das mulheres. É basicamente isso, né? Psicologia e feminismo. Mas é isso. Um pouco do meu dia a dia também. Mas vamos lá, vamos voltar para o tema de hoje. Se a gente junta em uma mesma frase invasão e mulheres, eu acho que muitos pensamentos ruins podem passar por nossas mentes. E eu acho que isso, sim, faz todo sentido visto o contexto em que vivemos. O nosso corpo, as nossas decisões, os nossos sonhos, os nossos desejos, nossas emoções, tudo se torna público. Logo, quando a gente entende que algo é público, vamos pensar mesmo naquilo que eu falei da invasão de terras. A gente é um serzinho, a gente tá aqui com os nossos limites sendo estabelecidos. A partir do momento que as pessoas entendem que o nosso corpo, tudo nosso e tudo que envolve a gente é público, o que é meu é de todos. Então todos podem, bem entre aspas, todos podem tocar, decidir, manipular, invadir. E aí, eu fiquei reflexiva, assim, sobre o quanto que a gente naturaliza esses tipos de invasões na nossa vida. Desde lá da infância, em que as pessoas estavam muito acostumadas a falarem sobre nós na frente dos nossos pais. Ai, fulaninha é tão Y, Z, blá, blá, blá. Nossa, ciclana tem um corpo assim, o seu já é assado. Então, sempre foi muito permitido isso para as pessoas invadirem os nossos limites. E aí eu comecei a pensar também como que foi a nossa criação. Como que foi a tua criação nesse sentido? Eu lembro muito de ter uma diferença muito grande entre as casas que eu vivi. Por exemplo, na casa do meu pai, eu não tinha privacidade, de verdade. Meu pai era muito stalker. Depois de muito tempo eu li aquelas fanfics. Eu colocava o nome do One Direction ali. Ai, qual é o seu nome, Bianca? Qual é o nome do seu crush? Niall. Me julguem, ele era meu favorito. Enfim, colocava lá e ficava lendo no computador. Eu fui descobrir depois de anos que meu pai salvava todos esses sites que eu andava. Até certo ponto eu entendo, porque pode ser um perigo, né? Principalmente pra nós mulheres, ele tava ali vigiando, entendeu? Mas assim, era uma fanfic, cara. Nem era um lugar que você precisava, de fato, ficar vendo se eu tava interagindo com outras pessoas. Não dava pra interagir. Então, ele tinha acesso até essas coisas que eu lia e meu favorito do One Direction, entende? Ao mesmo tempo, ele tinha acesso ao meu e-mail e às minhas redes sociais. Hoje, pensando até em criar filhos, né? Eu fico reflexiva o quanto que eu vou fazer isso ou não, o quanto que vai ser conversado ou não. E aí, já na casa da minha mãe era diferente. Minha mãe era muito liberta com essas coisas, assim. Então, segredo, se meu pai estiver assistindo isso aqui. Quando meu pai me deixava de castigo por uma nota baixa, a minha mãe, quando ia pra casa dela, ela me tirava o castigo. Aí a gente combinava entre a gente, que era o segredo que eu não poderia contar pro meu pai. Então, meu pai tirava a internet de mim, a minha mãe deixava na casa dela. Era uma grande coisa nesse sentido. Enfim. Então, ela deixava muito mais livre. Mas também eu lembro de um incidente em que eu estava no telefone, eu não sei se vocês tinham esse telefone, tipo assim, tem um telefone da sala, eu tinha um telefone no meu quarto, que eu ficava conversando, porque na época a gente não tinha celular. Então a gente ficava no telefone. Só que a mesma linha, né? Os dois telefones. Eu ficava conversando com as minhas amigas e eu descobri uma vez que o meu padrasto, reparem a coincidência, não tão coincidência assim, do destino, homens, que o meu padrasto da época, ele ouvia algumas conversas minhas. Não é muito bizarro? Volto a dizer, até certo ponto, precisa ser vigiado, precisa. E aí, que tal o que é da questão? Eu comecei a reparar que o que me gerava desconforto eram essas atividades em que eu não sabia. Eu acho que se algum deles, tipo, meu pai me falasse, ai, Bianca, eu tenho que ter acesso. Tipo, eu não tinha questão com ele com as redes sociais, porque eu sabia que ele estava ali. Pelo menos eu tinha consciência. Eu tinha conhecimento, tinha concordado. Mas ele está lendo a minha fanfic, cara, o que é? Ele é fã do Harry Styles? Então, é isso. Acho que isso que me gerava um certo desconforto. Eu não tava consentindo com aquilo. Era, tipo, uma invasão mesmo, em segredo. E aí eu tive que descobrir depois. Eu acho que isso dá ainda mais a sensação
sensação de violação. E a gente vive isso muito como mulheres. Quantas vezes a gente não fica sabendo dos caras tirando print de fotos nossas, coisas nossas e mandam pros outros? Ou até nudes mesmo, né? As mulheres enviando nudes pros parceiros respectivos e eles mandando no grupo dos amigos. E aí a gente pode falar sobre coisas do dia a dia, como você tá no teu trabalho, você dá a tua ideia pra uma pessoa, pro teu chefe, teu superior, e esse mesmo superior pega a sua ideia e manda para o superior do superior, ou seja, o superior dele, como se fosse dele. A tua ideia foi roubada ali. A tua propriedade intelectual foi invadida. Aí, vamos lá, você posta uma foto, você vai pra algum lugar e as pessoas se sentem à vontade pra falar: nossa, mas você engordou uns quilinhos, né? Gente, sério, quando que a gente naturalizou que tá tudo bem falar assim das pessoas, dos corpos das pessoas? Aí você tá no teu grupo de amigos, tá todo mundo falando. Você também quer se posicionar, também quer trazer o teu ponto, trazer a tua ideia, enfim, contar uma fofoca. Mas toda vez que você começa a falar, as pessoas te interrompem. E você fica tão sem graça, aí você se questiona: será que tá tudo bem eu tá falando aqui? Será que as pessoas me querem aqui? Será que eu sou bem-vinda? Aí você se cala. Aí, no final do teu dia, você tá voltando pra casa no transporte público, você sente que a pessoa tá te encostando. Mas aí você prefere acreditar pra se proteger e pra não causar outras coisas e falar: não é nada. Porque a gente sabe também qual o custo da gente denunciar a invasão. E aí, quando você chega em casa, você está vendo suas redes sociais e você começa a ver que teus stories tem um bando de gente ali vendo, mas é estranho porque as pessoas não interagem mais, as pessoas só estão ali vendo. Aí a gente tá falando, tem muito agora um termo nos Estados Unidos que criou, né, que é ghost views, então os fantasmas, né, as visualizações fantasmas. As pessoas veem sobre sua vida, mas ninguém realmente troca. Parece que tá todo mundo só observando assim, sabe, de longe. Eu poderia continuar citando aqui uma lista de coisas em que somos invadidas e que a gente já está cansado. Mas o meu convite aqui para vocês é refletir como essas invasões estão acontecendo hoje na tua vida ou não estão, e como você vem naturalizando esse comportamento na sua vida. Aí a gente vem para um segundo ponto. Quando eu falo em naturalizar, eu não falo em só receber isso, mas também praticar. Eu acho que a gente cresce, acho não, tenho certeza. A gente cresce de modo geral com uma concepção muito errônea sobre cuidado, em que cuidado está vinculado à violência, à negligência e a tantos outros tipos de comportamento que é dito como é só a educação da gente. Que foi o que eu falei ali atrás, né, do meu pai, do meu padrasto, em que pra mim assim, tá, até certo ponto o quê? Da educação para eles me protegerem, é um cuidado. Mas a gente não pode misturar o que verdadeiramente é cuidado e o que é invasão. Como eu falei pra vocês, eu entendo que o cuidado do meu pai quando tinha 13, 14 anos, ele tava ali nas redes sociais, ele tava vendo as coisas, tava vendo as mensagens, era um cuidado importante. Por quê? Porque eu estava ciente daquilo, eu entendi, ele tinha me explicado as problemáticas, que tinham pessoas que são perigosas, predadores e tudo mais. Ótimo, aquilo ali era cuidado. Ele me explicou tudinho, ele conversou comigo, uma comunicação aberta. Agora, quando ele escondido e a stalkear as minhas coisas sem a minha permissão e o meu consentimento, realmente aquilo era cuidado? Hoje, parando pra pensar, eu me sinto cuidada assim? E aí, às vezes, a gente pode pegar esses comportamentos que a gente aprendeu, isso aqui é cuidado, e continuar reproduzindo. Então, eu posso fazer o quê? Ô Marcos, é meu noivo, pra quem não sabe, que está atrás dessa câmera e trabalha aqui comigo. Me dá teu celular, eu quero ver todas as tuas mensagens. Pra mim, isso é cuidado? Meu pai me ensinou assim. Ô Marcos, me dá todas as senhas de todas as coisas tuas porque eu preciso saber. Isso é cuidado? Eu só tô querendo dar uma olhadinha. Então vocês entendem que isso pode virar algo que também é nosso? E aí vale a nossa atenção. Como a gente pode continuar repercutindo isso de uma outra forma? A gente, óbvio, assim, uma mulher roçando no homem, provavelmente isso não vai acontecer no meio do transporte público. Mas às vezes a gente pode desenvolver esse comportamento com outras facetas. E é aí que a gente deve se atentar. Mas sempre é importante dizer, vamos nos atentar ainda mais a essas práticas feitas conosco, porque isso que é já cultural para nossa sociedade. Os homens invadindo nós mulheres. E aqui eu trouxe vários exemplos, mas eu quero convidar vocês também a trazerem aqui nos comentários momentos que vocês se sentiram invadidos, se vocês não se sentirem à vontade para descrever muito, mas trazer um cenário talvez geral. Isso pode ajudar. Por quê? Porque é importante a gente aprender a nomear. É importante a gente começar a entender o que é ou não invasão. E a gente às vezes acha que só a gente está vivendo, mas somos muitas. Todas nós, em algum momento, nos sentimos invadidos. Às vezes a gente não tem consciência e tá tudo bem. A gente pode começar a aprender, a entender o que é essa sensação de invasão. E aí agora, no fim do vídeo, eu volto a te perguntar, quando você pensa em invasão, no que você pensa?